Torcedor vascaíno, como é bom um dia após a vitória do nosso Vascão. Ontem, na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Vasco venceu o próprio Cuiabá pelo placar de 2-0. Uma vitória importantíssima que ainda mantém viva a esperança de uma permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E agora, torcedor vascaíno, é rodada a rodada, jogo a jogo. Cada partida para o Vasco é uma decisão. E a próxima já será nessa próxima segunda-feira contra a equipe do Botafogo dentro do Caldeirão de São Januário. O elenco hoje folga, mas amanhã já retorna às atividades no CT Moacir Barbosa, visando esta decisão no Caldeirão. E é claro, a gente vai falar sobre isso, falar sobre esses próximos passos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, falar também sobre uma reformulação que se passará no Vasco da Gama dentro e fora de campo no ano de 2024, trazer algumas informações importantes sobre os passos que serão dados e feitos na diretoria Cruz Maltina para a próxima temporada e muitas outras informações. Um Fala Gigante agitado, movimentado, com muitas novidades que você, é claro, torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Você que está aí procurando um canal que fale de Vasco, um canal que seja sério, um canal que traga informações, um canal que tenha um torcedor vascaíno, mas que tenha também um profissional que traz informações sérias. Esse é o canal do Gigante. Então agora você vem aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, porque ajuda muito a divulgação do nosso conteúdo. Então, se você já conhece o canal do Gigante Vasco e ainda não deixou o seu like ou ainda não é inscrito, a hora é essa. E caso você seja membro do canal, o Acorda Vascão está saindo de uma forma exclusiva com antecedência. Você poderá assistir o Acorda Vascão entre às 2 às 7 horas antes de todo mundo. Então, aos membros do canal, fiquem atentos porque o Acorda Vascão está saindo antes das 7 horas da manhã. Algo exclusivo para membros e, é claro, também você seja membro do canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois ontem o nosso Gigante da Colina venceu o Cuiabá na Arena Pantanal. Uma vitória importantíssima, uma vitória que muda o clima dentro do Vasco da Gama, uma vitória que reacende essa chama da esperança de uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno que estava muito desmotivado, chateado, triste com o atual momento do clube após 2 derrotas para Internacional e Flamengo e um empate aos 47 minutos do segundo tempo para a equipe do Goiás dentro do estádio da Serrinha, se vê num novo momento de fato agora após a vitória contra a equipe do Cuiabá. As esperanças que já tinham ido praticamente por água abaixo após esses 3 resultados ruins, novamente se tornam uma realidade dentro do Vasco da Gama após essa vitória importantíssima contra o Cuiabá fora de casa, dentro da Arena Pantanal. E mais do que nunca, essa vitória, além de dar confiança ao elenco, é uma vitória que poderá tirar o Vasco da Gama de uma queda Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, se o Vasco não cair à segunda divisão do Brasileirão, essa vitória ficará marcada, torcedor. O Vasco daqui pra frente tem 7 partidas. Matematicamente, o Vasco da Gama precisará vencer mais 4, chegando aos 47 pontos, ou quiçá nem isso, né? O Vasco hoje tem 34, vencendo 3 partidas, vai a 43. Acredito eu que com os 43 o Vasco da Gama já se livra da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas volto a repetir, é jogo a jogo, é partida a partida. E os próximos 2 jogos do Vasco da Gama serão essenciais, torcedor vascaíno. E falando rapidamente aqui sobre eles, o Vasco, nessa próxima segunda-feira, enfrentará um Botafogo completamente desmotivado. O Vasco, nessa próxima segunda-feira, enfrentará uma equipe que na quarta-feira levou uma goleada histórica, ou aliás, uma virada histórica para o Palmeiras. Um Botafogo que ganhava no primeiro tempo pelo placar de 3-0 e no segundo tempo, na segunda etapa de jogo, levou 4 gols e automaticamente levou a virada.
estava ganhando o jogo até os 35 minutos do segundo tempo pelo placar de 3-1 e ainda tinha uma penalidade máxima para aumentar o placar para 4-1 e praticamente cravar o seu título de campeão brasileiro de 2023. Porém, o Botafogo erra o pênalti e logo em seguida leva 3 gols e acaba perdendo o jogo, acaba sendo derrotado dentro de um Newton Santos lotado. Emocional abalado. O time do Botafogo, após a partida, estava com a mão assim, escorada no corpo, com a mão na cabeça, ninguém entendendo o que aconteceu dos atletas dentro de campo, demonstrando, evidenciando que o emocional hoje do Botafogo não é bom. E o Botafogo, além de tudo, vai sem o seu auxiliar técnico, que é o Joel Carlos, está suspenso, levou o cartão vermelho no final da partida, e estará sem a sua dupla de zaga titular, que é o Adrielson e o Vitor Cuesta. Ou seja, o Botafogo vai enfrentar o São Januário nesse próximo domingo completamente desfalcado, sem os seus grandes líderes do sistema defensivo. O Vasco tem tudo para ganhar essa partida na próxima segunda-feira. Além de estar com um emocional muito melhor do que o Botafogo, estará entrando em campo dentro do São Januário lotado, após uma vitória importantíssima contra o Cuiabá, e eu tenho certeza que com um clima hostil, não para o Vasco da Gama, mas para o adversário. Uma vitória leva o Vasco aos 37 pontos. Acredito eu que na próxima rodada, o Vasco vencendo, o Vasco conseguirá sair do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou chegar aqui um pouco ao lado para aparecer a tabela a vocês, falar novamente sobre isso. O Vasco hoje tem 34 pontos, indo a 37, o Vasco se iguala na pontuação com o Cruzeiro, Santos e Bahia. Porém, qual é a grande questão que para mim fará com que o Vasco saia do Z4? O Vasco hoje tem exatamente o mesmo número de pontos que, aliás, tem o mesmo número de vitórias que Santos e Bahia, 31 vitórias, e tem uma vitória a mais do que a equipe do Cruzeiro. O que isso significa, Lucas? Se o Vasco vencer o seu jogo diante do Botafogo, se o Cruzeiro perder para o Internacional, que é um jogo difícil para o Cruzeiro, é dentro do Mineirão? É, mas o Internacional é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Ou, se o Bahia perder para o Grêmio, dentro da Arena do Grêmio, amanhã, o que é um resultado comum de acontecer, o Vasco sairá do Z4 por ter o mesmo número de vitórias. O Vasco vencendo irá a 32 vitórias, enquanto Bahia, Santos e Cruzeiro, automaticamente com a derrota, ficarão com o número de vitórias inferior ao Vasco da Gama. Ou seja, torcedor vascaíno, nesse critério de vitórias, o Vasco vencendo na próxima rodada, com uma derrota ou de Santos, ou de Bahia, ou de Cruzeiro, o Vasco já sairá dessa situação. E olha, torcedor vascaíno, vencendo o Botafogo nessa próxima segunda-feira, o que é mais uma decisão, o Vasco logo em seguida terá um América Mineiro no próximo domingo, não depois de amanhã, no domingo da outra semana, em São Januário, às 6h30 da tarde. E aí, torcedor vascaíno, é vencer o Botafogo na segunda-feira e chegar com tudo mesmo, para enfrentar o América Mineiro no domingo que vem. Não se imagina a festa que estará o Caldeirão de São Januário no domingo para enfrentar o América Mineiro. Se vencer o Botafogo, o Vasco enfrentará um América Mineiro, sendo a partida praticamente decisiva da permanência na primeira divisão. O jogo contra o América Mineiro será o jogo da temporada do Vasco da Gama, caso vença o Botafogo. É um jogo para ir aos 40 pontos e se distanciar ainda mais do Z4 e se aproximar, inclusive, do pelotão da parte de cima da tabela. Se o Vasco vencer essas duas partidas, contra Botafogo e América, dentro de casa, o Vasco estará nessa reta final de Brasileiro com outra situação. Por que eu digo isso? Porque eu acho que essas duas próximas partidas são os jogos da vida do Gigante da Colina. Porque o Vasco vai a 40 pontos. O número mágico é 45. E o Vasco terá mais 5 partidas ainda para jogar. Ou seja, o Vasco chegando a 40, vencendo o Botafogo e o América Mineiro e tendo mais 5 jogos, precisará desses próximos 5 jogos vencer apenas 2. E vencer 2 de 5 não é algo tão complicado, sabendo que enfrentará um Corinthians dentro de São Januário, enfrentará um Red Bull Bragantino e terá um confronto direto com o Mineirão, contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão, acima muito provavelmente do Cruzeiro na tabela. Então, torcedor vascaíno, essas duas partidas são essenciais. São essenciais, inclusive, porque ontem o Vasco conseguiu conquistar a vitória. Então hoje o Vasco vive um momento mais calmo, mais tranquilo na tabela do Campeonato Brasileiro. E é claro, temos que falar, um momento calmo, um momento tranquilo, porque Ramon Dias botou o Orelha, botou o Luca, botou o Orejano. Luca Orejano entrou na partida no final do jogo, após os 30 minutos da segunda etapa, e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. Inclusive o Luca Orejano foi considerado a aposta
da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogador que ninguém esperava que fosse decidir a partida para o Vasco da Gama ontem, decidiu e deu esses 3 pontos ao Gigante da Colina. Inclusive quem falou sobre essa vitória foi o próprio Orejano. Então, de argentino, que é o Ramon Dias, para argentino, que é o Luca Orejano, essa duplinha ontem foi essencial para a vitória do Gigante da Colina. Fala daí, Luca Orejano. Por suerte sirvió para ganar con toda la gente que está lleno. ¡Dale pase, hijo de puta! Nada, gracias a eso también que alentaron desde el primer minuto. Bueno, como te dije, está lleno y bueno, el triunfo para eso. É torcedor vascaíno, então tá tudo dominado. Os argentinos estão tomando conta do nosso Vasco da Gama. E falando, né, em Argentina antes, porém, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você acha que o Luca Orejano ainda tem muito a entregar ao Vasco da Gama, lembrando, a contratação mais cara da história do Vasco da Gama é Luca Orejano. A gente espera que venha ter sido acertada, né, essa contratação dessa joia do Vélez Sarsfield, essa joia do futebol argentino que chegou ao Vasco nessa temporada de 2023 e marcou o seu primeiro gol apenas ontem. Mas falando em argentino, quem está treinando no CT Moacir Barbosa, já que hoje o Vasco não treinou nem ontem, nem anteontem, é o Boca Juniors. O Boca, nesta sexta-feira, realizou o seu terceiro e último treino no centro de treinamento do Vasco da Gama. Esse treino, é claro, é antes da final da Libertadores. Os argentinos se preparam para a final dentro do CT do Vasco da Gama. E essa amizade vai muito além de apenas a parte da diretoria, de gestão de clubes. Essa amizade também, nesse momento, está acontecendo entre as organizadas do Vasco da Gama e do Boca. Informações aqui para você, torcedor vascaíno, é que após toda a confusão vista em Copacabana na tarde e noite, inclusive de quinta-feira, eu moro em Copacabana e mais do que nunca acompanhei de perto toda essa confusão. Após todo o tumulto, toda a confusão, tudo o que aconteceu, o Boca Juniors nesse momento vem tendo, né, os seus torcedores se organizando, e se é que eu posso falar assim, se defendendo dentro da barreira do Vasco da Gama em São Cristóvão, São Januário. Tá aparecendo essas imagens aí a vocês de alguns torcedores que chegaram hoje ao Rio de Janeiro, indo até São Januário, e estando presente, inclusive, na sede da Força Jovem do Vasco. Estão conhecendo a sede da Força. Então, tudo indica que, a partir de agora, as duas torcidas estarão mais próximas do que nunca para torcer, né? No caso, juntas, na final que estará acontecendo amanhã, nesse próximo sábado da Libertadores. O torcedor vascaíno que não torcerá para o Fluminense, agora terá ainda mais motivos para torcer para o Boca Juniors. Então, torcedor vascaíno, informações importantes, né? Uma amizade que está indo muito além das 4 linhas. E olha, vascaíno, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre uma informação importante. A gente já trouxe pela parte da manhã uma informação sobre o Rodrigo Caetano. Lembra a informação que a gente trouxe a vocês? Rodrigo Caetano, aquele diretor executivo, aquele profissional que foi responsável por montar o elenco do Vasco, que subiu a Série A do Campeonato Brasileiro na sua primeira queda, né? O Vasco caiu em 2008, jogou a Série B em 2009 e voltou à Série A em 2009. Esse mesmo profissional que foi responsável por montar aquele elenco, trazer o Fagner, trazer o Dedé, trazer o Fernando Praz, está para voltar ao Vasco da Gama. Esse profissional é o Rodrigo Caetano, um baita de um nome, que tem passagens além de Vasco, após aquele período, o Fluminense, Flamengo, Internacional, e hoje se encontra no Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano foi responsável por montar esse atual elenco do Atlético, trazer Pedrinho, trazer Hulk, trazer Paulinho, trazer muitos craques para o time de Minas Gerais. Com a informação, Paulo Brax dificilmente permanecerá no Vasco da Gama em 2024, essa é uma realidade. Em caso de queda é bater o martelo e o Paulo Brax está demitido, mas mesmo em caso de uma permanência, o Paulo Brax não deve ficar. Muitas estratégias erradas, muitos passos tomados de uma forma equivocada e muitos erros vistos durante essa temporada de 2023 fazem com que hoje o Paulo Brax esteja bambeando no cargo de diretor e as chances sejam reais de uma saída. Dito isso, o Vasco já começa a mapear no mercado um diretor executivo e o grande nome é, de fato, o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é um torcedor vascaíno que pesa demais nessa situação e está com seu contrato sendo finalizado. O contrato de Caetano com o Galo vai apenas até o final deste ano de 2023, ou seja, ele ficará livre para fechar com qualquer clube ou até renovar. Mas a expectativa é que Rodrigo Caetano feche com o Vasco. E qual é um fator que pode ser ainda mais importante e decisivo nesse retorno de Rodrigo Caetano ao Vasco da Gama? Pedrinho.
Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama, é um grande amigo de Rodrigo Caetano. E o Edmundo, que é um grande amigo do Pedrinho e aliado nesse momento político do Pedrinho dentro do Vasco da Gama, revelou no seu canal, no Mundo Ed, que Pedrinho tem uma relação muito boa com o Caetano e é o desejo de Pedrinho contar com o Rodrigo Caetano para a diretoria executiva na próxima temporada. O Edmundo disse assim, ó: eu tenho uma ótima relação, no caso, uma ótima relação com o Rodrigo Caetano. E ele ainda prossegue: acho que se o Pedrinho ganhar e tiver autonomia para tal, vai conversar com ele, no caso, com o Rodrigo Caetano. Então o Edmundo cravou, confirmou, além, é claro, da ótima relação que tem com o Pedrinho e também com o Caetano, que em caso de uma vitória do Pedrinho nesse pleito eleitoral que estará acontecendo no dia 11, há sim a possibilidade do Pedrinho trazer o Rodrigo Caetano para o Vasco da Gama, se tiver autonomia. Eu falo, tem autonomia sim. O Vasco é um clube que tem 30% do futebol. Não tem como não ter autonomia. E hoje é uma relação muito boa, né? Entre o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco da Gama, e também o Clube de Regatas Vasco da Gama, que ainda é presidido pelo Jorge Salgado. Então, Pedrinho sentando na cadeira de presidência, muito provavelmente teremos no ano que vem Rodrigo Caetano de volta ao Vasco da Gama. É o nome favorito do Pedrinho para a próxima temporada. Você também gosta do Rodrigo Caetano? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, sinceramente, gosto muito. Acredito que nesses últimos anos foi o melhor diretor executivo que passou pelo nosso clube. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Estaremos de volta à parte da noite, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.